E a pergunta era? A pergunta é a seguinte, agora eu vou Manda pelo objetivar. WhatsApp, eu te passo. Vai. Manda. Não, eu lembro quando você decidiu, você saiu de novela, de peça, tal, filme, não sei, e foi assumir a bancada do CQC. Eu lembro de ver muita gente do meio, e a pessoal do meio artístico às vezes faz muito isso, de colocar em caixa e achar porque o Dan fez isso, ele largou a atuação. Você ouviu muito isso? Cara, você me lembrou, eu fui no outro dia no podcast do Rafinha, tá rolando agora, e ele me contou uma história assim. Não, meus amigos foram pra televisão. Vou juntar o que eu quero, porque eu tô pensando aqui. Pra mim, eu dei aula nos 11 anos e depois eu participei de um período na oficina de atores da Globo, que era a Globo queria, quando ela queria ter atores jovens que ela ainda não conhecia, ela fazia uma amostragem pelo Brasil, todo mundo mandava a fita ou ia fazer um teste lá e eram escolhidos 24, 26 pessoas para passarem 2, 3 meses fazendo curso de várias coisas, mas principalmente gravando cenas. Depois disso fazia um resumo dessas cenas, botava numa então fita, mandava para os diretores da Globo, a própria direção desse curso, dessa oficina, que se chamava assim, ou indicava alguns atores. Eu fiz a oficina, fui contratado pela Globo assim a princípio, fiquei um ano contratado para fazer uma novela, aliás, uma história maravilhosa, chamada Rei do Gado. O diretor me chama, quero que você faça um personagem muito bom, mas ele vai entrar na segunda fase, uma reunião em Ribeirão Preto. Eu falei, pô, ótimo, papapá, mas fica aqui, quero que você conheça. Eu fiquei, faltou um ator para fazer uma cena. Ele falou, Dan, já que você tá aqui, você faz esse personagem? Claro que eu faço. Eu fazia um copiloto numa cena, que tinha um piloto, precisava do copiloto para trocar uma frase, com o Fagundes, inclusive. Aí tal, fiz essa cena, beleza, Dan, a gente se vê na segunda fase, tá bom. Quando chegou a tal da segunda fase, ele me chamou e falou, seu personagem não vai entrar. Pô, por que não vai entrar? Na verdade, eu tava fazendo o Édipo, eles me chamaram pra fazer a cena, eu falei que eu não ia fazer a cena porque eu tava fazendo a peça, que tinha sido combinado que eu não ia voltar lá. A diretora de elenco falou, se você não vier, você não vai voltar nunca mais pra Globo. Eu falei, então eu não volto nunca mais pra Globo. Mandei ela a merda, e aí depois disso esse diretor me chamou lá pra conversar e falou, adorei o que você fez, foi ótimo. E viva o teatro. E aí falou assim, bom, já que você tá aqui, o seu personagem não vai mais rolar, mas eu tenho uma outra cena pra você fazer. Aí ele falou assim, você vai ser um repórter, tá? Aí eu falava o repórter, e o que o repórter fala? Ele fala que teve um desastre de avião do Fagundes. Quem tava pilotando o avião? Eu mesmo da primeira fase. Ah, não. Ai, que maravilha. Não é essa história. Eu faço 2 personagens, ou eu conto que eu mesmo pilotei um avião. Você não falou isso? Você não falou que tava com problema de falei, cara, eu fiz esse personagem, eu era o piloto. Eu era o copiloto, porque eles falam que o piloto morreu e que assume a cabine, a coisa era o copiloto. Eu falei, sou eu. Cara, dito isso. Maravilha. Ele faz uma novela paralela, que eles são gênios, na verdade. Muito bom, aquela coisa do ator que defende o personagem, ele falando. E parece que o copiloto. Há controvérsias que o copiloto bateu a aeronave. Bonito! Homem bonito! Nossa, que copilotão, hein? Desperdício um copilotão Dito dele. isso, eu virei nesse período, também me chamaram para ser assistente de direção e também dirigir as cenas dos atores que estavam fazendo esse curso. E aí que era o curso que eu era oficial da Globo. Por que eu tô contando tudo isso? Porque a maioria, quem chegava de teatro, da classe, que você chama de classe, nós chamamos de classe, vinham. E o maior medo das pessoas não era se elas iam fazer bem a cena ou não. Não era fazer bem a cena, não é o desafio artístico, e ele pode falar sobre isso também. É o que vão pensar de mim se eu fizer televisão. Tem uma culpa. O que minha turma da IAD, do Macunaíma, de onde eu fiz teatro, a minha turma do bar, do Piolim, vai achar de mim se eu der certo? Se acontecer a minha vida, o que vão falar mal de mim? Em qual caixinha me colocaram da qual eu não posso sair? Então a minha resposta para você é claro que eu pensei. É claro que eu sempre penso. Mas sempre que esse pensamento vem, é um foda-se. Tem que ser um foda-se. Eu tenho que escolher quais são os problemas pelos quais vale a pena realmente gastar um tempo e me preocupar. Quando a gente muda, quando a gente decide, quando a gente se impõe um desafio, a última coisa que eu tenho que pensar é o que você vai pensar dessa minha decisão. Tem que ser assim. Senão a gente não caminha, a gente não anda, a gente não avança, a gente não evolui, a gente não provoca, a gente não é ninguém. Até porque a gente nunca acerta o que o outro pensa da gente realmente. Por mais que a gente construa essa pessoa jurídica, entendeu? Né? Sim. A gente construiu o Pelé, né?
Mas, Dan, Então, sim, as pessoas devem ter falado um monte de coisa. Eu não tenho ideia do que elas falaram. E sim, eu abri mão da novela das 9 para fazer o CQC, porque eu achei incrível ir lá e fazer, e impor esse desafio e ver qual que é. mas eu também acho que a vez que a gente conversou mais na vida foi num avião. Foi. A gente tava no avião e a gente ficou conversando o voo inteiro. E a gente pousou e a gente ficou no ponto de táxi e conversando pra cacete sobre teatro, você falando até do grávido, de levar pro Eva Hair. A gente conversou um monte de coisa. E foi no dia que você contou pra mim que você ia pra Band. E não é à toa que eu comecei o papo querendo falar dessa cena que eu queria lembrar, de você fez uma coisa que não tava na caixinha ali, porque você fala assim, eu quero marcar. Acho que todo mundo gostaria de ter uma presença e marcar, mas ter a ousadia não é para muitos. A televisão, ela para muitos atores, ela intimida. Por mais que você esteja ali, quantas vezes eu tive que aprender, cara, se você errou e você não gostou, erra, porque não vão voltar. Não vão voltar as cenas. Se ficou meia boca pra você, segue, eles têm 30 cenas. Então, assim, tem que ter um culhão pra algumas coisas, e por isso que me chamou a atenção, aquilo que eu não vou lembrar que novela que era, falou, porra, que culhão, o cara não só não errou o texto, como ele trouxe um texto de casa. Ele criou um negócio. E tem a ver com decidir ir pro CQC. Entende? Eu tô falando do artista que você que pra mim, o teu diferencial é esse lugar. É essa ousadia que tá no falar, essa poesia, esse poema, seja lá o que for, é o de falar, cara, eu vou largar a Globo e eu vou fazer o CQC. Que era um programa que tinha uma ousadia a mais tua, porque já existia e já foi consagrado, já tinha atingido um ápice. Era uma puta de uma pemba nova. E mais, porque hoje, com o streaming, com a internet, ninguém mais bate no peito e fala, vou largar a Globo. Já virou uma coisa, tipo, não, naquela época é outra coisa. Era tipo, não, mas você vai largar a Globo, vai fazer o quê? Né? As pessoas vão assim. E isso, hoje é o contrário, tá até mais estiloso. Puto, tô indo pra HBO, tô indo pra não sei aonde. Tô no mercado. Pô, então acho que eu quis agora começar... Agora meu caso é o contrário, assim, é o contrato de 3 anos com a Globo. Então, tá por fora. Não, mas é isso. Pra mim é muito marcante todas as coisas que eu lembro de você, nas vezes que a gente se encontrou, deste lugar. Um lugar que é fora. Mas assim também tem que ser honesto, né, cara? Tem que ser honesto, porque eu sou bom em ver o outro e tentar dizer pro outro com delicadeza e carinho o que eu acho que é o melhor para ele. Sem nenhum viés, que é uma palavra da moda, mas nenhum viés que não seja só o do que eu acho melhor para essa pessoa. Entendeu? De ser dar um retorno honesto, assim, ser um bom amigo. Uhum. Mas é como diria Nietzsche, e Nietzsche falava isso mesmo, né? O mais difícil é você, né? Tem uma frase mais bonita do que essa, que eu não tô lembrando da frase, daqui a pouco eu lembro. Mas nenhum homem é um mistério a não ser para si mesmo. Essa é a frase dele. E é isso mesmo. Então, às vezes, você não tem certeza, mas você intui que é ali. Que aquilo vai te fazer bem. Eu sei para você, mas para mim, eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu tenho alguma confusão, eu tenho uns liquidificadores na cabeça, tem todas as nossas histórias. Então, não é sempre, Dan, fui sempre corajoso. Não, às vezes também eu chutei. Eu arrisquei. Pô, mas deu eu certo acho que ou não isso deu certo. Mas não é um demérito no que eu tô Mas falando. Não é um demérito no que eu tô falando pra você, porque eu acho que assim, Não. eu imagino que você pode estar aqui dentro, você fala assim, não, eu tô indo pra lá. E aqui você tá desesperado. Mas, cara, tem gente que não vai pra lá. Entende? Sim. O ir é um passo. Não, é risco. Um passo. Gente que não quer correr o risco. Sim. E eu acho que isso te faz tá aberto pra sempre ter trabalho. Porque é isso, é um cara que quando eu falo que você faz rádio, que não sei o quê, cara, isso aqui é rádio, de uma maneira ou de outra, filmado, mas a gente tá retomando uma linguagem que você já tá falando disso há um tempo, fazendo outros programas. Então eu acho que essa disposição e essa coragem, mesmo que para se ter coragem tem o medinho por trás, senão você não era normal. Senão também ela não tem efeito, né? Isso, eu acho um baita diferencial. Acho um baita diferencial. Porque é isso, todo mundo cada vez mais a gente vive com medos, né? A gente para ter coragem de fazer o canal, pô, quanta coisa, é um passo, porque somos mais velhos, a gente não é a geração da galerinha, mas a gente queria dar o nosso... Pô, a gente quer falar o nosso discurso, a gente sabe fazer,
e a gente quer fazer de uma maneira que não tem um chefe. É uma uma ousadia. É uma ousadia, ainda mais nos tempos de hoje, todo mundo que está nos ouvindo, vendo, enfim, para a molecada é difícil, porque muita coisa está sendo feita, né? É difícil você ser absolutamente original no que você faz. Aliás, não será. Já era difícil ser antes, ainda mais hoje que todo mundo faz. Então, a única e talvez maior diferença, e a mais forte e verdadeira, é ser você. Tanto que a gente, quando o nosso medo ia para todos os lugares, né? Entre eles, a gente conta isso num programa que a gente tem no canal que chama Nossa História. A gente fala com o público que é fiel ao canal, conta um pouquinho da nossa trajetória. E a gente fala, cara, a gente morria de medo. Eu era um que mais tinha medo de ser apedrejado por conta do Porta dos Fundos, que é uma referência nesse lugar e que a gente respeita pra caramba. Mas aí a gente ia fazer um negócio de sketch. A gente falou, cara, primeira coisa que vai ter é um público que fala assim, nada a ver. Era um medo. É o que eu falei dos atores e do medo do que vão dizer de mim. Isso, né? a caixinha. Da minha turma.